Olá, vamos apresentar agora o trabalho Promoção e Ressignificação da Dieta Mediterrânea nos Estados Unidos. Mecanismos de intervenção federal sob a ótica da biopolítica, do capital cultural e da hegemonia. Dietas e políticas alimentares cruzam fronteiras, moldam poder simbólico, estratégico e econômico, e revelam como estados e organizações governam populações através do que comemos. Historicamente e até os dias atuais, situações relacionadas à produção, distribuição e acesso aos alimentos estão associadas a aspectos que envolvem a relação direta e indireta entre diferentes estados. Em episódios como o Cerco de Leningrado, entre 1941 e 1944, e o bloqueio atual à faixa de Gaza, observamos o uso deliberado da fome como arma de guerra. De modo semelhante, no Quênia, a escassez de água e terras cultiváveis intensifica disputas armadas locais. Embora não nos dediquemos diretamente à segurança pública, nossa análise pretende demonstrar como os mecanismos de controle e recomendações de um determinado modelo de sistema alimentar é capaz de preceder e moldar comportamentos que podem constituir-se de base para desigualdades e, inclusive, tensões sociais. O objeto de estudo são as práticas e discursos que moldam a percepção social do estilo mediterrâneo no contexto estadunidense. Mas por que a dieta mediterrânea? Escolhemos a dieta mediterrânea por seu reconhecido impacto na saúde e seu valor simbólico. Em 2010, a Unesco a inscreveu como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, destacando não só os seus aspectos nutricionais, mas também sociais, ambientais e seus saberes tradicionais. O objetivo desse estudo é identificar e analisar como políticas públicas dos Estados Unidos incorporam e transformam o padrão alimentar mediterrâneo, revelando dinâmicas de poder simbólico, controle biopolítico e hegemonia cultural. A metodologia se fará através de revisão bibliográfica crítica e análise de discurso de documentos oficiais. Diversas agências federais dos Estados Unidos estão envolvidas na promoção da dieta mediterrânea, combinando regulação, educação e pesquisa. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o Departamento de Saúde e Serviços Humanos, a FDA, o CDC são algumas dessas agências que trabalham envolvidas nessa promoção da dieta em diferentes aspectos. Programas como o MyPlate e estudos como o PREDIMED e o S traduzem as diretrizes dessas agências que citamos anteriormente em práticas cotidianas e evidências científicas. O MyPlate é um guia de porções do Departamento Americano de Agricultura que enfatiza que peixes e azeite de oliva são bons para o consumo e bons para a saúde, aproximando o prato americano dos princípios mediterrâneos. O PREDMED US é um ensaio clínico grande que foi feito com cerca de 7 mil indivíduos e ele foi financiado pelo Instituto Nacional de Saúde, adaptando o protocolo espanhol, que era o protocolo inicial desse estudo, aos Estados Unidos e mostrou como resultado que houveram reduções em eventos cardiovasculares naquelas pessoas que utilizavam os princípios e os elementos da dieta mediterrânea. Entrando mais na questão das teorias que estamos utilizando para esse trabalho, vamos falar de que a alimentação ela é um campo estratégico e potente de produção e disputa de sentido, revelando mecanismos de poder simbólico, disciplinar e hegemônico. Trazemos conceitos de Foucault, de Bourdieu e de Gramsci para analisar como que esse fenômeno ocorre nos Estados Unidos. Ao contrário do que possa parecer, as transformações nas práticas alimentares elas não se restringem a escolhas individuais, mas reconfiguram redes sociais e dinâmicas de mercado. Alterações nos modos de produção e consumo, da agricultura camponesa ao cultivo industrial, moldaram ao longo dos séculos a forma como grupos se organizam em torno das mesas, feiras e mercados, criando laços de troca, solidariedade e até segmentação econômica. Nesse campo de disputas simbólicas, o conceito do hábitos, desenvolvido por Pierre Bourdieu, revela como disposições culturais incorporadas desde a infância orientam práticas alimentares. Rituais de partilha, desde celebrações familiares até jantares em restaurantes, expressam identidades e vínculos sociais, ao mesmo tempo em que demarcam fronteiras de classe. Para Bourdieu, essas escolhas não nascem do mero gosto, mas do hábitos, um conjunto de esquemas mentais e corporais
que condicionam o que consideramos pensar, sentir e comer. Por fim, Deborah Lupton, socióloga especializada em estudos de saúde e tecnologia, amplia a análise para a contemporaneidade ao identificar a emergência de uma cultura do risco e da autovigilância, num contexto em que aplicativos de saúde, rótulos informativos e tendências alimentares funcionam como tecnologias de si. Os sujeitos passam a monitorar constantemente seus corpos e escolhas alimentares, interiorizando normas estatais e científicas como imperativos individuais. Esse processo de automonitoramento revela como a biopolítica nutricional se enraiza não apenas em diretrizes oficiais, mas em práticas cotidianas de vigilância pessoal. Bom, eu vou passar rapidamente pelo panorama histórico epidemiológico e dizer que as estatísticas positivas a respeito da dieta mediterrânea começaram com um estudo pioneiro de 1947 que revelou a correlação inversa entre o consumo de gorduras saturadas e a incidência de infarto. Esse estudo, realizado em 7 diferentes países do mundo, destacou a dieta de Creta, na Grécia, e a dieta do sul da Itália. Resultados epidemiológicos foram incorporados nas Dietary Guidelines for American desde 2000 e explicitamente consagradas na edição de 2020-2025, como eu falei anteriormente, né? Bom, agora tratando do conceito de biopolítica desenvolvido por Foucault, nós vamos trazer para o nosso tema de que a biopolítica gerencia populações por meio do cuidado com a vida e transformam os hábitos alimentares em objeto de regulação estatal. Isso se dá porque algumas diretrizes científicas são prescritas como padrões de consumo, são as normas estatais. Os indivíduos internalizam o papel de gestores de riscos nutricionais através de autodisciplina e alguns aplicativos e rótulos informativos promovem o que a gente chama de autovigilância, ou seja, desenvolvem uma cultura de risco. Agora falando um pouco do conceito de capital cultural de Bourdieu, nós entendemos que a dieta mediterrânea funciona como marcador de distinção social, revelando a posição social e o bom gosto dos indivíduos. A adoção da dieta como marcador de distinção está associada a status social, o endosso federal legitima a dieta como conhecimento validado, que seria o capital institucional, e a alimentação saudável ligada à superioridade ética e social seria o que nós chamamos de moralização do gosto. Hegemonia cultural, por sua vez, é um conceito de Antônio Gramsci que descreve como um grupo social dominante impõe suas visões de mundo de modo aparentemente natural, criando um consenso invisível. No caso da dieta mediterrânea, essa naturalização do padrão como um modelo neutro e universalmente saudável oculta disputas políticas e interesses econômicos por trás de sua promoção. Em cardápios corporativos e escolares, o rótulo Mediterranean Day circula sem referência às suas raízes históricas ou aos mecanismos estatais que o endossam. Essa estratégia hegemônica faz com que os indivíduos interiorizem o padrão alimentar como uma escolha óbvia, reforçando hierarquias culturais, sem perceberem que o que estão reproduzindo é uma visão de um mundo construída por elites. Bem, neste último slide nós trazemos que uma ciência teórica e que a promoção da dieta nos Estados Unidos, a dieta mediterrânea, é um fenômeno complexo na interseção de biopolítica, capital cultural e hegemonia. Para as relações internacionais, entender essas dinâmicas é decifrar formas sutis de projeção de influência, construção de identidades e reprodução de hierarquias culturais. Muito obrigada!